Vamos lá, crianças. Então, a nossa aula agora vai ser de geografia, também dessa segunda-feira, dia 10, né? Nós vamos falar sobre um pouquinho sobre agricultura. Então, quando você fala em agricultura, a gente já sabe, nós estamos várias vezes, né? São o quê? São atividades praticadas o quê, né? Praticadas na lavoura, plantar, colher, né? Então, aqui no texto está dizendo o seguinte, ó. A agricultura é uma atividade praticada pelas pessoas com o objetivo de cultivar plantas, grãos, legumes, verduras e frutas para usá-las como alimento ou ainda para fornecer matéria-prima para a fabricação de outros alimentos ou produtos diversos. Então, na verdade, a gente já sabe disso daí. Quando se fala em agricultura, você sabe. Se eu vou no mercado e eu compro o arroz, é porque alguém plantou arroz e colheu, né? Assim, o feijão, tudo que tem tipo assim, no mercado, na verdade, porque aconteceu o quê? Alguém produziu, né? Seja produtos, né, assim, para alimentos, como as outras coisas também. Se você vai lá, compra uma roupa na loja, significa que alguém plantou o algodão para fazer a roupa ou cultivou o bicho da seda para fazer a seda. Alguém fez alguma coisa na agricultura para poder chegar até na loja aquele produto, né? Então, a agricultura pode fornecer matéria-prima para se fazer outras coisas, né? Ou também alimentos para nós. Então, eu queria dizer assim, ó, essa atividade econômica é desenvolvida durante todo o ano com o cultivo de diversos produtos. É muito influenciada por clima, solo e relevo, a fim de que cada planta se desenvolva melhor, modificando assim as paisagens do campo. Por exemplo, o milho é um alimento cujo cultivo se desenvolve melhor em áreas de clima mais quente. O trigo é um alimento que se desenvolve melhor em áreas de clima mais ameno. Então aqui tá falando o quê? Que para eu plantar e colher depende o quê? Depende do clima. Então tem produtos que se plantam numa época do ano, por quê? Porque se planta melhor vai dar melhor no frio, por quê? Porque esse produto precisa do quê? De um clima mais fresco, um clima não tão quente. A professora sempre diz assim, ó, que infelizmente com a poluição, a degradação do meio ambiente, né? Vem mudando até isso daí na natureza, porque o clima hoje não era igual. Antigamente, os agricultores, eles sabiam certinho a época de plantar o feijão, a época que plantava o café, o algodão. Por quê? Porque a natureza também era bem certinha, né? Ela era bem controlada. Hoje em dia, muitas pessoas vão desistindo da agricultura, por quê? Porque, infelizmente, o clima mudou muito, então assim, não é um clima estável mais. Antigamente, no mês de julho, era frio, 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 acabou. O pessoal sabia que era frio. Hoje em dia, tá fazendo até calor, né? Esse ano praticamente nem fez frio. Então, assim, essa diversidade da natureza também tá atrapalhando até nas plantações. Então, aqui também fala, de modo geral, as pequenas propriedades possuem culturas diversificadas, de culturas diferentes, possuem culturas de diferentes produtos. Prática conhecida como a policultura. Então, o que é policultura? É plantar diversidade de produtos, não é uma coisa só. Então, por quê? Uma propriedade pequena, geralmente, ela não planta só uma coisa, ela planta lá milho, ela planta a soja, ela planta o arroz, ela planta o feijão, planta a mandioca, e tem uma diversidade de coisas, então é chamada policultura. Em grandes propriedades, o que ocorre normalmente é a ênfase em um único cultivo que abrange extensas áreas de terras, chamada monocultura. Aqui na nossa região hoje em dia, nós vemos muita plantação de cana, né? Assim, às vezes a pessoa vai lá, arrenda um sítio que é uma chácara grande, até fazendas, e planta cana, somente cana. Chega assim, você vê aquele mundo, aquela extensão enorme, só cana. Então é chamado o quê? De monocultura. Outra coisa que a gente vê também, assim, às vezes quando você vai viajando assim, na região para Maringá e Londrina ali, é plantação de trigo. Trigo também, assim, eles pegam uma área grande e plantam bastante trigo. Então é chamada de quê? De monocultura, um único produto, tá? A atividade agrícola envolve muitos trabalhos diferentes e de preparo da terra. Cuidar do cultivo enquanto está em crescimento, colher, entre outros, né? Então são cuidados que as pessoas que trabalham com agricultura têm que ter. Dessa maneira, faz necessário o trabalho de muitos profissionais, como agrônomos e os agricultores. Esses profissionais utilizam diversas técnicas de trabalho, dependendo do tamanho da plantação e do que ele necessita para desenvolver. Então, ou seja, como nós falamos, antigamente as pessoas tinham assim, plantavam e se viravam ali mesmo onde eles tinham, eles utilizavam assim, muita mão de obra assim,
era mais o proprietário da terra mesmo, a família, porque eram famílias grandes, né? Eu mesmo, meu pai era agricultor, e ele se virava ali mesmo, entre eles, os parentes, e trabalhavam sempre plantando ali, se virando ali. Usava o animal, né, o cavalo, para poder puxar arado, era coisa simplificada, né? Hoje em dia, o que acontece? Como as propriedades são maiores, né? Então, porque de um agrônomo para estar orientando, para estar dando um apoio para o agricultor, utilizam técnicas diversificadas, que é o que? Mecanizada. Muitas, ó, pode ver aqui na imagem, você vê lá, ó, colheitadeiras, né? Ó. Então, na verdade, esse tipo de mecanismo antigamente não existia. Então, as pessoas sofriam mais. Hoje em dia, o grande proprietário, ele utiliza muito esses recursos. Então, quer dizer, vai trabalhar menos e você acaba dando até um pouco mais, porque assim facilita na produção e acaba até ganhando mais, né? Então aqui fala o seguinte, ó, que as pequenas propriedades ainda utilizam o quê? É mais a mão de obra, o ser humano mesmo utiliza animais, olha lá, então tá aqui, ó, em umas propriedades rurais, especialmente as menores, como que vemos na foto, as técnicas de trabalho são mais rudimentares, ou seja, é, os instrumentos utilizados são mais simples, são arados com animal, né, plantações e colheitas feitas manualmente. Então existe, isso ainda existe. Nas propriedades pequenas, a pessoa não vai investir em comprar um trator, comprar um maquinário que é caro. Então utiliza o que? A mão de obra, né, do próprio trabalhador utilizando animais. Já as grandes propriedades utilizam o quê? São o quê? Então, técnicas mais desenvolvidas, como o uso de semeadoras mecânicas, grandes máquinas de arado e colheitadeiras. Então, ou seja, olha a diferença. Então, pequenas propriedades, às vezes, vão usar o quê? O arado ainda, a mão de obra do homem mesmo, só ali, né, com animal. E aqui já é o quê? Já é uma coisa mais desenvolvida, né? Por quê? Porque a propriedade é maior e necessita disso daí, tá? Então, aqui embaixo, nós temos essa imagem aqui, ó. E tá dizendo assim, ó. Observe as duas fotografias a seguir. A atividade agrícola nelas é representada é igual ou diferente? Quais características é possível perceber? Então, assim, eles estão colhendo, não estão ali, ó, colhendo algodão. Nas duas imagens é colhendo algodão, não é? Acho que é colhendo algodão. Colhendo alguma coisa que eu não sei o que é aqui não dá para perceber não, né? Eles estão fazendo a colheita de alguma coisa. O que a gente pode perceber? Que nessa imagem a colheita está sendo feita com o quê? Com maquinários, não é isso? Então, o que é? É uma técnica mecanizada. Existe o ser humano ali, sim, para poder dirigir a máquina, né? Mas o trabalho é mecânico, né? Estão utilizando técnicas mecânicas, né? E na B, o que acontece? Eles estão utilizando o quê? Estão colhendo também, sim, estão colhendo, só que utilizando que manualmente, fazendo a colheita manualmente, só com as pessoas trabalhando, né? Então, o que é? É uma diferença, na verdade é o mesmo tipo de atividade, só que com técnicas diferentes de trabalhar, né? E aqui nós temos lá a agricultura familiar. O que seria essa agricultura familiar? Então, o que é? É uma agricultura assim, onde consegue perceber o quê? Que é realizada em família. Então, está dizendo assim, ó. Você sabe que grande parte dos alimentos que consumimos, como arroz, feijão, mandioca, milho, hortaliças, por exemplo, são produzidas por meio de agricultura familiar? E o que é agricultura familiar? É isso aqui, olha lá, ó, agricultura familiar na cidade Apaí, né, São Paulo. Então, o que é? Feita por família. A família se une e faz essas plantações, né? Então eles vão plantar legumes, verduras e colher e vender para o comércio. Então aqui, ó, podemos caracterizar como agricultura familiar a atividade realizada pela família que reside e trabalha no campo e que se dedica ao cultivo de diversos produtos agrícolas, que é a policultura. O que é a policultura que nós vimos lá atrás mesmo, crianças? É você plantar numa mesmo terreno, assim, vamos colocar um sítio, diversos produtos, né? Uma diversidade grande. Então, produtos agrícolas, né, que é a policultura, em pequenas propriedades, tanto para o consumo próprio quanto para a venda do que sobra. Então, assim, eles plantam para eles consumirem e também o que sobra vende. Essa atividade econômica envolve predominantemente o trabalho dos membros da família e, quando necessário, utiliza mutirões da própria comunidade para usar o baixo nível de mecanização nas etapas de produção. A agricultura familiar emprega um número maior de pessoas. Então, ou seja, quando se fala em agricultura familiar, não tem máquinas, na verdade. Então, eles fazem o quê? Eles
Quando a família não dá conta de colher, eles pegam o quê? Quem mora ali por pertinho. Então faz um mutirão e vão lá e colhe, para não usar nada de mecânica. Agricultura familiar e comunidades quilombolas. Você sabe o que são comunidades quilombolas? Vamos conhecer junto. Então, o que são comunidades quilombolas? São descendentes principalmente de africanos escravizados. Lembra do quilombo, que os escravos fugiam para os quilombos, que nós estudamos já isso? Então, vem daí, tá? Então, quilombolas são descendentes principalmente dos africanos escravizados que moravam em sua maioria em comunidades rurais. Uma das suas tradições culturais é o envolvimento da terra, utilizando-se do trabalho coletivo para desenvolver a sua própria atividade econômica e agrícola. Além disso, o artesanato, o extrativismo e o turismo são alternativas para complementar a renda das comunidades. Então aqui já fala, eles aprenderam a fazer nos quilombos, eles aprenderam a fazer o quê? Plantar e colher para eles poderem ter o que comer. Então assim virou o quê? Uma tradição. Então essa agricultura familiar vem, né, como se fosse uma herança dessa época, por isso ficou chamada de comunidades quilombolas. Em 2018, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional registrou a agricultura tradicional das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, localizado no estado de São Paulo, como patrimônio cultural brasileiro. Essas comunidades quilombolas, que existem há mais de 300 anos, desenvolveram ao longo do tempo uma forma de cultivar alimentos que não usam adubo nem agrotóxicos. Então, olha, o que fala ali? Como fala que eles não gostam de usar nada de máquinas, aqui também eles não usam produtos químicos, né? Eles querem produzir o quê? Tudo são alimentos de qualidade, sem usar agrotóxicos, tá? Então, olha lá, quando fala aqui, ó, o que é adubo? Adubo, produto orgânico ou mineral que se mistura à terra para fertilizá-la. Agrotóxico, produto químico utilizado no combate e na prevenção de pragas na agricultura. Então, são adubos, são produtos orgânicos, tá? Que vai fazer o quê? É como se fosse para adubar a terra, mas eles não usam nada de agrotóxico, eles querem só usar adubo que é produzido ali, por exemplo, restos de alimentos, restos de galhos de folhas. Então, assim, eles conseguem fazer toda a plantação deles usando somente isso daí, tá? Então, aqui, depois nós temos na página 10, que vai falar também sobre a pecuária, tá? A pecuária já é o quê? Já é a criação do quê? Atividades econômicas que tem como objetivo criação de animais, tá? Então, a professora quer que vocês leiam com bastante atenção essa página aqui, e depois a professora volta a falar com vocês sobre essa parte aqui, tá certo? Beijinho, crianças!